Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Emagrecer, o canal onde você encontra conteúdo sobre saúde e emagrecimento. Eu sou o professor, estou aqui todas as terças e quintas-feiras trazendo conteúdos novos para que eles sejam úteis em seu processo de emagrecimento. Por isso, se é a primeira vez que você está aqui em contato com o Emagrecer, já clica aí para se inscrever e ativa os sininhos das notificações dos próximos vídeos para que você fique por dentro de todas as novidades que eu trago por aqui semanalmente. E no vídeo de hoje eu vou te trazer mais detalhes de uma alimentação que provavelmente você não conhece e que tem o potencial de te trazer um emagrecimento mais rápido, saudável e sem efeitos colaterais. E aí, vamos começar? Bom, esse vídeo trata sobre uma reeducação alimentar. É sobre te trazer detalhes de uma alimentação que provavelmente você não conheça as características dessa alimentação, tampouco saiba quais são os benefícios que ela pode trazer para o seu processo de emagrecimento. É uma alimentação natural, baseada em alimentos crus, ou seja, in natura. E aqui eu já quero adiantar que nada tem relação com o consumo de carne crua, ou até mesmo dos itens alimentares convencionais na sua forma crua, arroz cru, feijão cru, nada desse tipo. É uma outra forma de você enxergar os alimentos, é uma outra maneira, são outros itens alimentares que não são tão diferentes assim, a gente vai ver nesse vídeo. Inclusive, o foco desse vídeo é trazer os benefícios que os alimentos crus trazem para o seu processo de emagrecimento em comparação com os alimentos cozidos. Inclusive, esse vídeo não tem nenhuma intenção de trazer uma nova dieta milagrosa. Tá aí a primeira dúvida por parte das pessoas quando o assunto é uma alimentação natural. Qual a diferença entre reeducação alimentar e dieta? Uma dieta é aquilo que é prescrito normalmente por um terceiro, um profissional da saúde, no qual ele vai colocar ali para você uma lista de passo a passo daquilo que você deve e não deve fazer, daquilo que você deve ou não deve comer, cálculos de calorias, porções, o horário, enfim, é um método, é um passo a passo, é um script no qual você deve seguir. Uma reeducação alimentar é algo que te traz uma nova visão da função dos alimentos na sua vida, assim como a sua relação com eles. Então, dentro da reeducação alimentar, você acaba ampliando a sua visão sobre o processo de preparo, por exemplo, dos alimentos. Muda a sua forma de enxergar as opções dos alimentos que têm à sua disposição. Em outras palavras, você acaba modificando os seus hábitos alimentares, acaba modificando o seu comportamento do ponto de vista alimentar. Eu sempre trago aqui uma reeducação alimentar justamente porque eu defendo que o emagrecimento é uma questão comportamental. Depende de mudança de hábitos, depende de uma mudança de comportamento. Dessa forma, eu acredito que a reeducação alimentar tem grandes potenciais de trazer um emagrecimento mais saudável e mais positivo, e inclusive perdure esse resultado a médio e longo prazo, visto que muitas ocasiões, muitas tentativas das pessoas, de emagrecer, tentar fazer uma dieta X, Y, Z, consegue até um resultado a curto prazo, mas aquilo não se mantém, porque aquilo não transformou os hábitos daquela pessoa, não estimulou a mudança comportamental. Foi, na verdade, um passo a passo ali que traz sim resultado, mas normalmente traz um resultado ali a curto prazo e a médio e longo prazo não se consolida, justamente porque a ideia não é uma mudança de hábitos, não é esse estímulo de mudança de hábitos, de reeducação alimentar, justamente porque a intenção é fazer uma intervenção localmente para perder aquele acúmulo de peso e depois normalmente as pessoas costumam retornar seus hábitos anteriores. Por isso que eu defendo essa mudança de hábitos para que esse resultado fique para você ao longo de toda a sua vida e você mesmo seja o protagonista da sua própria história, seja o protagonista do seu próprio processo de emagrecimento. Então, é um conhecimento que te emancipa, que te liberta. A reeducação alimentar te traz essa possibilidade. Inclusive, com essa reeducação alimentar, minha esposa, ela conseguiu sair de 92 quilos para 68 quilos, eliminando 24 quilos ao longo de 3 meses consecutivos. Inclusive, nos 21 primeiros dias, ela conseguiu eliminar mais de 10 quilos. Então, sim,
a reeducação alimentar pode trazer um emagrecimento relativamente rápido, de uma forma saudável, sem efeitos colaterais, sem uso de medicamentos, sem passar fome. Inclusive é uma outra ideia comum que as pessoas possuem em relação à alimentação natural, uma alimentação mais saudável, que ela é restritiva, que ela é baseada em poucos itens alimentares. Então aqui já quero adentrar em quais são esses itens alimentares para que a gente possa discutir, inclusive, se uma alimentação natural ela é ou não restritiva. Eu vou dividir esses itens alimentares em algumas classes de alimentos: frutas, legumes, brotos, germinados, sementes, fermentados. Então só aqui eu te mostrei 6 classes de alimentos nos quais fazem parte da minha alimentação há mais de 7 anos e trouxe esses resultados que eu mencionei da minha esposa agora há pouco. E se você parar para pensar, as classes de alimentos, os grupos de alimentos que estão na mesa de forma comum de todo brasileiro são amidos, açúcares e proteína animal. E se você ainda pensar com mais profundidade, você vai entender, inclusive, que amidos e açúcares são quase a mesma coisa. Então, isso se reduz a 2 classes de alimentos. E olha só, agora há pouco eu te apresentei 6 classes de alimentos. Cada uma dessas 6 classes de alimentos, cada um desses 6 grupos de alimentos tem uma infinidade de opções. Então, quando a gente amplia os nossos horizontes, quando a gente aumenta nossa capacidade de enxergar o nosso ambiente e começa a buscar informação, começa a buscar conhecimento, a gente percebe que uma alimentação natural, sim, ela é abundante e ela é diferente do que a gente normalmente costuma imaginar quando se trata de um pensamento de que a alimentação natural ela é restritiva. Muito pelo contrário, abre-se um leque de opções. E esse leque de opções, inclusive, te traz a possibilidade de fazer várias combinações para que você possa fazer as suas refeições. É um outro pensamento comum de uma alimentação natural. Ela é pouco atrativa, não tem sabor. Tudo isso é uma questão de conhecimento. Tudo isso é uma questão de você conhecer esses alimentos, se experimentar acima de tudo, com esses alimentos e ao longo do tempo você vai aprendendo a combinar essas classes de alimento. Claro que tudo no início dá mais trabalho, tudo que você faz na sua vida no início vai te dar um pouco mais de trabalho. Mas depois que você pega o jeito, e que não demora, inclusive, você é capaz até de preparar uma refeição em apenas 20 minutinhos, do zero até você dispor a mesa ali bonita, colorida, cheia de cores, cheia de nutrientes, cheia de sabores, inclusive. Então, sim, uma alimentação natural, ela pode ser atrativa, saborosa, te traz aí todo esse conforto do alimento, é saudável, ajuda no seu processo de emagrecimento, acelera seu processo de emagrecimento e não tem nenhum efeito colateral. Uma das grandes missões aqui no Emagrecer é distribuir mais conteúdo sobre essa reeducação alimentar, visto que eu vi, ao vivo e a cores, os resultados que ela trouxe em minha vida, na vida da minha esposa. Eu achei interessante compartilhar aqui com você, que ela pode ser útil para você também. Então, só para complementar, esses itens alimentares, essas classes de alimentos nas quais eu mencionei, é a base do que eu chamo de alimentação viva ou alimentação crua. E como eu disse no início do vídeo, a ideia aqui é trazer esse paralelo entre os alimentos crus e os alimentos cozidos. Quais são os benefícios dos alimentos crus em comparação com os alimentos cozidos? Antes de eu falar desses benefícios comparando esses 2 estados do alimento, por assim dizer, cru e cozido, vou deixar aqui um cardzinho onde eu falo outros benefícios dessa alimentação em relação ao processo de emagrecimento, como por exemplo, desintoxicação. São alimentos que naturalmente são desintoxicantes, ou seja, eles naturalmente possuem a capacidade de auxiliar o processo de limpeza do seu corpo. E no processo de emagrecimento, a desintoxicação é o primeiro passo, na minha opinião, de um resultado saudável e positivo. Além disso, eu falo sobre, nesse vídeo do cardzinho, eu falo sobre a saúde intestinal e vários outros benefícios. Vou deixar aqui para que você possa acessar. Acredito que vale a pena você dar uma conferida e você se aprofundar ainda mais nesse universo da alimentação natural, para que isso seja útil no seu processo de emagrecimento. Mas vamos aqui então esse paralelo entre os alimentos crus e os alimentos cozidos. E para que a gente possa entender quais são os benefícios de um alimento cru
em relação ao alimento cozido para o seu processo de emagrecimento, vale ressaltar que o emagrecimento ele é um conjunto de fatores. Eu defendo que o emagrecimento ele deve ser visto de uma forma holística, de uma forma integral. Isso significa que a sua saúde, em todos os aspectos, contribui positivamente ou negativamente para o seu processo de emagrecimento. Então, o estado do seu corpo, o estado da sua mente contribui para o seu processo de emagrecimento. Tudo está conectado. Nada está dissociado. Em falar, inclusive, em aspecto mental, eu estou produzindo uma minissérie sobre saúde emocional, que eu acredito que também seja um dos grandes pilares de um processo de emagrecimento saudável e definitivo. Vou deixar aqui o cardzinho do primeiro episódio dessa minissérie para que você possa também assistir e trazer mais conteúdos e mais ferramentas para o seu processo de emagrecimento. Tudo aquilo que é feito em prol da sua saúde, em prol da manifestação, da melhor manifestação do seu próprio ser, isso naturalmente vai contribuir para o seu processo de emagrecimento. Então, eu trouxe aqui 4 pontos que eu considero ser importantes dentro dessa construção de que favorecer a melhor versão do seu corpo, favorecer a sua saúde, irá trazer benefício para o seu processo de emagrecimento. O primeiro ponto é a questão da disponibilidade de vitaminas que possuem nos alimentos crus em comparação aos alimentos cozidos. Quando os alimentos eles são cozidos, a disponibilidade de vitaminas elas podem cair de 70% a 85%. Isso significa que todos os nutrientes que tem ali naquele alimento, por mais que seja um alimento natural, que você adquiriu ali através de uma horta, de uma feira ou até mesmo no mercado, ou um alimento orgânico, quando você cozinha esses alimentos, a disponibilidade de nutrientes, de vitaminas que possui ali dentro daqueles alimentos, ele acaba caindo consideravelmente. Estudos mostram que, inclusive, de 70% a 85% da disponibilidade de vitaminas acaba sendo degradada nesse processo de cozimento. E qual é a grande consequência para o seu corpo? Se você não tem aquilo que ele precisa para funcionar bem, todos esses sistemas biológicos não irão funcionar da maneira com que deveria. E se o seu corpo não está funcionando bem, isso é muito importante você ter claro na sua cabeça. Se o seu corpo não está funcionando bem, isso vai comprometer seu processo de emagrecimento. Porque a todo tempo, inclusive no sobrepeso, na obesidade, o corpo está ali lutando com a diversidade de coisas que o sobrepeso e a obesidade trazem desafios para ele. Inchaços, inflamações, dores nas articulações, apneia do sono, enfim, uma infinidade de coisas. Ele está ali já lutando, ele precisa de elementos, ele precisa de um material ali de energia para poder conseguir sobreviver naquele ambiente. E quando você tem uma alimentação pobre em vitaminas, né, em disponibilidade de vitaminas, isso vai comprometer ainda mais o seu corpo, vai comprometer ainda mais o seu sistema biológico, comprometendo então o seu processo de emagrecimento. Dessa forma, os alimentos crus, eles são uma ótima alternativa do que diz respeito à disponibilidade de vitaminas, porque todas as vitaminas ali, elas estão em 100% de disponibilidade. Não há uma perda de nutrientes que ocorre no processo de cozimento. Eles estão ali in natura, eles estão frescos, eles estão ali com toda a sua capacidade nutricional. E, inclusive, alguns das classes de alimentos que eu mencionei, como por exemplo os germinados, eles dão uma potencializada, por assim dizer, nas vitaminas que têm ali disponíveis. Inclusive, se você quer saber mais sobre cada uma dessas classes de alimentos que eu mencionei separadamente, a gente trazer aqui de uma forma mais detalhada e profunda sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários, quero saber mais sobre essas classes de alimentos, traga mais aí conteúdo sobre cada uma dessas classes de alimentos para a gente conhecer com mais profundidade. Eu, com certeza, irei trazer aqui para vocês de acordo aí com o feedback para que a gente possa seguir esse caminho de emagrecimento saudável. O intuito desse vídeo é trazer um pouco mais dos benefícios que esses alimentos podem trazer para o seu processo. Então vamos continuar. E o segundo ponto importante ressaltar nessa comparação entre os alimentos crus e os alimentos cozidos é justamente a questão dos pesticidas e fungicidas. A gente sabe que a indústria alimentícia trata os alimentos com vários componentes químicos, os pesticidas e os fungicidas. E quando esses pesticidas e fungicidas que estão ali no alimento, ele passa por um processo de cozimento, ele acaba liberando uma substância tóxica conhecida como ETU. Um estudo muito interessante trouxe essa elucidação a respeito da quantidade de moléculas tóxicas no alimento cozido em relação ao alimento cru. Foi feito esse estudo utilizando tomates.
E esses tomates eram da mesma plantação, eles eram tratados com pesticidas e fungicidas, então uma quantidade de tomates foi cozida e outra quantidade de tomates permaneceu no seu estado fresco, in natura. E percebeu-se que nos tomates cozidos, a disponibilidade dessa molécula ETU, uma molécula tóxica, aumentou-se de 10 a 90 vezes a presença dessa molécula tóxica em relação ao tomate in natura, ao tomate cru. Isso nos mostra que os alimentos que são tratados aí, que a gente sabe que é tratado pela indústria dessa forma, quando você passa por um processo de cozimento, você aumenta inclusive a toxicidade desses alimentos. E qual o grande problema disso em relação ao processo de emagrecimento? Tudo que compromete o seu corpo vai comprometer o seu processo de emagrecimento. E então essas toxinas elas acabam ficando acumuladas no seu corpo, trazendo prejuízo para o funcionamento de todo o seu ser, trazendo prejuízo de todo o seu corpo, todo o seu sistema biológico. E, consequentemente, acontece tudo aquilo que a gente mencionou agora há pouco, né? O sistema está ali lutando, sobrevivendo e você vai trazendo mais toxinas ali, vai dificultando o seu processo de emagrecimento, vai dificultando o seu próprio corpo em conseguir lidar com todos aqueles desafios. E o terceiro ponto importante que eu quero trazer aqui para você é a questão da biodisponibilidade das proteínas. Um estudo conduzido no Instituto Max Planck para a Nutrição, lá na Alemanha, mostrou que a proteína cozida, ela reduz em até 50% sua biodisponibilidade. Isso significa que cai pela metade a capacidade do corpo de assimilar aquela molécula em relação a proteínas não cozidas, sobretudo proteínas de origem vegetal, né, in natura. E olha só, quando você está cozinhando os alimentos, então você reduz consideravelmente toda a potencialidade que aquele alimento pode fornecer para você. Dentro desse processo, inclusive, da biodisponibilidade das proteínas, acaba que no processo de cozimento, os RNAs e DNAs presentes ali naquela molécula acaba sendo degradado, formando radicais livres. E, então, esses radicais livres, você deve conhecer, eles são um dos grandes vilões no que diz respeito ao envelhecimento precoce. Então, quando você está ali cozinhando os alimentos, sobretudo tem ali proteínas, gorduras, a quebra das moléculas de RNA, de DNA presentes ali, produzem os radicais livres, comprometendo a sua saúde celular, oxidando as suas células, prejudicando o seu sistema como um todo. Algo que não acontece nos alimentos crus, porque não passa por esse processo de cozimento. Então, toda a biodisponibilidade de proteína vegetal, por exemplo, oriunda das sementes germinadas, das oleaginosas, enfim, toda essa biodisponibilidade, ela está ali 100%, pronta para ser assimilada pelo seu corpo. Então, não há essa quebra do RNA e DNA produzindo radicais livres. Inclusive, esses alimentos naturais, eles combatem os radicais livres. Algo que é muito interessante também mencionar aqui nesse vídeo. E o quarto ponto que eu considero ser importante mencionar aqui a respeito dos benefícios de alimentos crus em comparação ao alimento cozido é que os alimentos crus, eles possuem algo que chamamos de energia enzimática. O que é essa energia enzimática? No seu corpo, diversas enzimas são produzidas em diversos processos biológicos. Elas são extremamente importantes para a nossa saúde como um todo. As enzimas são proteínas especializadas em catalisar biorreações. O que significa isso? São moléculas que elas favorecem reações químicas em seu corpo para que elas possam acontecer de uma maneira leve e tranquila. Quando você está num processo de digestão, enzimas do seu próprio corpo são produzidas para digerir aquele alimento que está chegando. Quando o alimento ele está cru, in natura, essas enzimas endógenas, né, que chamam as enzimas produzidas pelo seu próprio corpo, elas não precisam ser produzidas em grande quantidade, visto que o próprio alimento cru possui essa energia enzimática, possui enzimas ativas que auxiliam o seu processo de digestão, auxiliam o seu metabolismo. Dessa forma, contribui para todo o seu sistema biológico, deixando até ele um pouco mais tranquilo, né, do ponto de vista de energia, ou seja, alguns órgãos que participam ali do processo de digestão, de metabolismo, acabam tendo uma folga, por assim dizer. Sabe aquela sensação que você tem quando você vai comer e depois da sua alimentação você sente aquela preguiça, sente aquela moleza, sente aquela vontade de dormir, aquele soninho, né? É justamente porque o seu corpo gastou muita energia nesse processo de digestão.
algo que não acontece na digestão de alimentos crus, de alimentos in natura. Isso porque eles possuem já essa energia enzimática naturalmente. Essas enzimas, elas estão ativas no alimento cru. Então é muito comum, inclusive foi uma das sensações que eu senti, que eu achei muito interessante quando eu mudei minha alimentação há mais de 7 anos, que eu não sentia mais meu corpo pesado, não sentia mais meu estômago ali pesado, não sentia que estava naquele processo, sabe, até um pouco mais lento da digestão e dava aquele sono, aquela quebra de energia. Porque meu corpo ele estava tranquilo. De forma externa, né, através desses alimentos crus, já tinha essa energia enzimática. Então, o meu corpo não precisava disponibilizar tanta energia assim para que ele possa quebrar aqueles alimentos, digerir aqueles alimentos. Inclusive, a energia enzimática ela está relacionada à longevidade. E sobre isso tem um livro muito interessante, vou deixar aqui na tela a capinha do livro, que trata sobre a relação entre as enzimas e a longevidade. Justamente porque você não gasta energia no processo de digestão, então você poupa sua energia interna, você poupa sua energia vital, por assim dizer, nesse processo de digestão. Então olha só que interessante. Vários benefícios aí, os alimentos crus trazem para o seu sistema biológico, trazem para a sua saúde. Como eu já mencionei, se algo positivo ocorre para o seu corpo, se algo positivo você faz para a sua saúde, isso vai contribuir para o seu processo de emagrecimento. E nessa altura do campeonato, você pode estar se perguntando, como eu posso começar, né? A primeira dica que eu dou é se inscrever aqui no canal do Emagrecer, ativar os sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos, porque você precisa de conhecimento. O primeiro ponto é buscar conhecimento. Busque conhecimento e, sobretudo, aplique isso na sua vida. E uma grande dica que eu posso dar aqui para você em relação à aplicação desse conhecimento é você utilizar na sua primeira refeição do dia alimentos mais saudáveis, como, por exemplo, as frutas, iogurtes naturais. Inclusive, tem estudos mostrando que iogurtes misturados a frutas trazem enormes benefícios para a sua saúde e, consequentemente, para o seu processo de emagrecimento. Então comece pela manhã, pela primeira refeição do dia. E sobre isso, eu também fiz aqui um videozinho, vou deixar aqui no card, sobre a importância da primeira refeição do dia. Eu trago lá algumas opções para que você coloque no seu de jejum, na sua primeira refeição do dia. Então eu sempre recomendo você começar ali na primeira refeição do dia, que é normalmente onde tudo acontece. Você está ali num processo de jejum, passou ali, dormiu, né? Foi dormir ali à noite, ficou um tempo sem se alimentar, então você vai, acorda e tal, faz suas coisas matinais e você vai para o seu de jejum, ou seja, o seu intestino ele está ali mais limpo, né? É interessante que você coloque bons alimentos, sobretudo frutas, iogurtes, vitaminas, né? Com leites vegetais, com frutas misturadas ali, porque isso vai trazer alimentos para as bactérias boas no seu intestino, né? São os pré-bióticos e também probióticos se você utilizar iogurtes naturais. Isso já vai favorecer sua saúde intestinal e seu intestino funcionando legal, seu intestino, as bactérias ali, a flora intestinal, a microbiota do seu intestino estiver funcionando legal, isso já vai favorecer o seu processo de emagrecimento, já vai favorecer a sua saúde como um todo. Então, a minha grande sugestão é você já começar na primeira refeição do dia. Isso já vai te trazer, inclusive, uma disciplina para mudanças de hábitos alimentares e, ao mesmo tempo, já vai trazer benefícios físicos mesmo, benefícios biológicos ali no seu processo de emagrecimento. Tudo bem? E só para a gente fechar aqui esse vídeo, vou ler aqui um trecho de um livro chamado O Evangelho Essênio da Paz, que trata sobre o alimento vivo. Muito interessante esse livro, que ele é a tradução de pergaminhos que foram encontrados no Mar Morto. Então, olha só, essa alimentação viva, ela não é tão nova assim. Na verdade, ela é milenar. Ela é utilizada, inclusive, pelos essênios, que eram conhecidos possuindo um autoconhecimento em medicina, um autoconhecimento em cura. Então, vou ler aqui para você um trecho desse livro. E Jesus continuou: Deus ordenou aos vossos antepassados: não matareis. Eu vos digo, não mateis nem homens, nem bestas, nem o alimento que vai para a vossa boca. Pois se comerdes alimentos vivos, ele vos irá vivificar. Mas se matardes vosso alimento, o alimento morto também vos matará. Pois a vida vem apenas da vida, e a morte vem sempre da morte. Pois tudo que mata vossos alimentos, mata também vossos corpos. E tudo que mata vossos corpos,
também mata vossas almas. Portanto, não comais nada que o fogo ou o gelo ou a água tenha destruído, pois os alimentos queimados, congelados e destruídos irão queimar. Congelar e destruir vossos corpos também. Não sejais como o marido imprudente, que cultivou em sua terra sementes cozidas, congeladas e destruídas, e o outono veio e os seus campos não germinaram nada, e grande foi sua aflição. Deixo você com essa reflexão, deixe aqui também seus comentários, quais são suas impressões sobre esse conteúdo que eu te trouxe aqui. Se você gostou desse vídeo, já clique aí em gostei, ative os sininhos das notificações dos próximos vídeos e se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Eu sou o professor, você está no Emagrecer, espero você numa próxima oportunidade.